Salve, salve, amantes de um bom churrasco, de uma boa bebida bem geladinha e, óbvio, de um bom bate-papo. Seja bem-vindo ao nosso canal Rodízio de Ideias. E olha, essa é exatamente a ideia. Bater papo, dar boas gargalhadas, tomar bons drinks e, claro, entre uma garfada e outra e no calor da churrasqueira, a gente vai aquecendo a conversa. Para esse nosso primeiro episódio, convidei meu amigo e irmão, o jornalista Antônio Pereira, o Toninho. É isso mesmo. Colega de universidade, tem muita história para contar, dirigente sindical, presidente da cooperativa Tribuna Independente e tem tanta coisa ainda mais, né? Toninho, Opa, Lau. bem-vindo aqui nesse papo descontraído. Isso aqui é isso mesmo, é uma conversa, é uma churrascada, bons amigos batendo papo. Opa, peraí, já faltou uma coisa. Calma lá, antes de começar a nossa conversa, eu falei que a conversa é regada a uma boa bebidinha gelada. Um amigo eu sei que gosta de uma cervejinha. Claro. Eu também gosto. Aqui é o seguinte, Toninho, o que o convidado resolver beber, a gente vai servir. Ótimo. O cara gosta de uma cerveja, tem uma cerveja. O cara Ótimo. quer um vinhozinho, tem um vinho. Quer uma cachaça, tem uma cachaça. Quer uísque, vai ter uísque. E por aí vai. Vamos fazer logo aqui o nosso Saúde. brinde de saúde. Que Sucesso. o rodízio de ideias seja isso mesmo, sucesso. E vai ser sempre isso. A cada episódio, novas histórias contadas. Aliás, Toninho, por falar em história, gostaria que você, se por acaso tiver alguém aqui nas Alagoas, porque isso aqui vai ser nas Alagoas, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, vai ser o nosso foco principal, inicialmente esses três estados. E no mundo, né? E aí, como vai para a rede, vai para o mundo, né? Daí, Toninho, se porventura tiver alguém aqui nessa Alagoas querida que não te conheça, começa contando aí a tua história, faz um resumo, um brief story aí da sua vida. Como você disse, nós estudamos juntos. Tenho quase 34 anos de experiência profissional. Já fui de tudo que você possa imaginar. Repórter, editor, diretor de empresa, presidente de cooperativa, assessor de imprensa, assessor de comunicação, design gráfico, enfim. Líder estudantil. Líder sindical, fui presidente do sindicato, fui vice-presidente da Federação Nacional, né? E na nossa profissão, o sindicato ele é menos sindicato e mais conselho. É mais uma congregação de profissionais, entendeu? Não é aquele sindicato só de greve. Ele é um pouco isso, mas é mais de juntar as pessoas. Quando eu era presidente do sindicato, nós, na sede do sindicato, fizemos uma coisa parecida com essa aqui. Era exatamente ali na bar da Sexta, orla um bar da Sexta, na Praia da Avenida. Da Avenida, né? Então nós reunimos a categoria inteira para isso, para conversar, trocar ideias. Foi uma conquista muito grande, né, Toninho, para a categoria, porque o sindicato, na verdade, não tinha uma sede própria e vivia meio que alocado nas sedes. Hoje está mais ou menos isso. Justamente. Aquela casa foi em regime de comodato. Isso. Foi no governo Lessa, salvo engano? Não, foi Jaime de Altavilla, que era um jornalista conhecido aqui. Perfeito. Ele, se não me engano, a história, ele deixou em cartório. Que doava para o estado de Alagoas com comodato para o sindicato dos jornalistas. Então ele queria que a casa funcionasse como a Casa da Comunicação, perfeito, que era o local do sindicato dos jornalistas. Então, como é uma casa tombada e é uma casa que pertence ao governo do estado, então o sindicato fica mais difícil de reformar, de ajeitar, porque era com o governo. Então aconteceu em algumas épocas, por chuva, intempéries e tal, o teto caiu e tal, aí teve que fazer uma reforma no governo Ronaldo Lessa, através do nosso companheiro o Coronel Coutinho, que era do Detran na época, que tem que ser uma empresa do estado. Que foi colega nosso também. Colega nosso da faculdade, exatamente, com o Coronel Maxwell, Max. Então nós tínhamos. Então o Coutinho, quando foi presidente do Detran, diretor do Detran, presidente do Detran, ele conseguiu fazer na gestão da Fátima Almeida, ele fez uma reforma muito boa na sede. Então durou uns 15 anos. Hoje, infelizmente, voltamos à estaca zero. O sindicato está de novo com essa dificuldade de sede. Mas própria. Na época foi um momento muito bonito da nossa categoria. Até chegar nessa fase que você falou aí, Toninho,
o sindicato vinha também nos perrengues ali, vinha se arrastando com muita dificuldade. Depois teve uma época muito legal, óbvio, Fátima, você... Joaldo foi maravilhoso. Ícone, né, cara? É verdade. E depois eu saí daqui, de Alagoas, passei 15 anos fora e não acompanhei muito bem, mas deu uma nova caída. Porque são ciclos, né? Acontece de o material se desgastar. Acontece. Então, de uma gestão, às vezes uma gestão muito boa, a outra não consegue o mesmo desempenho, acontece outras coisas. Você acha que tem a ver com... Tem a liderança, tem a ver com liderança. E tem a ver também com o governo Não. O sindicato de jornalistas só depende do governo nesse sentido, por causa do prédio. Mas não tem nenhuma ingerência, tá entendendo? O que nós tínhamos era parceria. E nós temos até hoje. Tu sabe dizer por que saiu dali, cara? Acabou que... O prédio dói. O prédio desmoronou praticamente. Dói passar ali, o cara. prédio desmoronou. Aquela cesta cultural que você se referiu agora há pouco, cara, aquilo era... Como eu tô dizendo, assim... maravilhoso. Não quero jogar areia na gestão de ninguém, mas assim, houve não digo negligência, mas houve uma falta de empenho, né? Aquilo era muito massa, cara. Assim, a gente não pagava aluguel, o negócio... Uma casa maravilhosa. Cultural, você comprava cerveja no precinho abaixo do mercado. O petisco também era outra história, né, cara? E reunia praticamente todo mundo ia para lá, né? Velha guarda, galera. Aliás, pronto, cheguei no assunto. E galera, só para vocês terem a gente não vai falar só de comunicação, não, tá? Isso aqui serve, obviamente, para as novas gerações do jornalismo, mas a gente não vai estar aqui batendo papo só sobre comunicação, não, porque o Toninho é um cara altamente politizado e entende de muita coisa. Eu sou fã dele, não de agora, já disse isso a ele em outras ocasiões, desde a época da faculdade, né, que a gente militou junto. Então, assim, a gente vai conversar sobre muita coisa. Isso aqui é só para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Já já eu coloco uma carninha ali no fogo, o braseiro já está esperto ali. Já já a gente dá início também aqui com melança. Aí, Tonho, naquela época ali que a gente juntava aquela turma toda, a gente começava a trocar ideia, quem estava chegando. Eu, basicamente... estava chegando. Você não, que você veio de Arapiraca, não é? Lá em Arapiraca, você já atuava? Já, não é? Trabalhei em jornal, editor de jornal. Exatamente. Então, assim, você já trabalhei um pouco no rádio também. Bagagem, né? Você já trazia uma bagagem. Então, assim, e a gente tinha essa troca de informação, essa troca de conhecimento e tal. Não sei agora, com a gestão do Lino, é um cara extremamente competente. É meio que contemporâneo nosso ali, né? Eu acho que uns 2 anos depois da gente, né? Acho que mais um pouquinho mais, eu acho. 2, 3 anos, né? A gente tava ali basicamente... não, é porque eu também dei uma parada, né? E já terminei um pouco depois, que eu tive que dar eu acho que 2, 3 anos eu parei. Então é isso. Aí quando chega o Lino, será que dá uma... Eu vi que teve um burburinho muito grande a eleição dele nessa atual normal, gestão. Foi bom. Eu sempre defendo chapa única. Eu sempre digo assim, nossa categoria é tão pequena. Aí o povo, tem que ter 2 chapas. Meu amigo, pra quê? Não, e assim, não vai... a convergência é a mesma. Não temos essa coisa de... Nosso sindicato é muito pequeno, então às vezes não consegue nem juntar 2 chapas. Exato, é verdade. Né? É verdade. Como no tempo da universidade, a gente não conseguia fazer 2 times de futebol de salão. Exato. Mas assim, então a eleição para mim foi normal, foi democrática, aconteceu. O Alexandre Lino, uma grata surpresa, está fazendo uma gestão maravilhosa. Inclusive, uma das metas dele da gestão dele é reformar a casa. E eu acredito que vai acontecer. Nós voltarmos à Casa da Comunicação, né? Então, não tem o que dizer não, foi tranquila a eleição. Quando você fala em Casa da Comunicação, é porque não é só casa do jornalista. É casa de todos aqueles atores envolvidos na comunicação, né? Jornalista, relações públicas, publicitários,
né? Radialistas. Radialistas, principalmente, que é sempre é um sindicato co-irmão nosso. É verdade. Sempre esteve na Mesmo nossa... sendo, né, São áreas diferentes, mas sempre tiveram com a Salário, gente em todas as atividades. É verdade. Tonho, como é que se pode analisar, cara, esse atual momento do jornalismo, eu vou dizer no Brasil inteiro? A gente pode, obviamente, situar aqui no Nordeste, em Alagoas, mas no Brasil inteiro, com essa história da tal democratização dos meios de comunicação. Aí aparece muita gente, nós que lutamos e muito, né, a favor da história, nós que defendemos a continuidade e a exigência do diploma de jornalista para atuar nos meios de comunicação. E hoje a coisa deu assim... eu até acho engraçado, cara, porque a galera diz, eu sou jornalista. Todo mundo agora se acha jornalista. O que seria do mundo se todo mundo se achasse médico, né, cara? Mas assim, no nosso caso, Laura, a gente não teve grandes problemas, não. As grandes empresas, as empresas sérias, elas sempre contratam um jornalista capacitado, qualificado. Tá entendendo? O que aconteceu foi um boom de sites, né, e de tal de influencer, influenciadores, que para mim não tem problema nenhum, né? Desde que tenha, se for jornalístico, tem que ser linha. Jornalismo significa ética, significa apuração. Você né, que sempre foi apresentador de programas complicados, sabe do que eu estou falando. Às vezes uma informação pode mudar a vida das pessoas, pode mudar a vida de uma família, pode mudar a vida de uma cidade, de um bairro. Então tem que ter muito cuidado com a informação. Ainda mais a informação que é instantânea, né? Porque a internet hoje é o rádio de antigamente. Justamente. O que é jogado lá praticamente não volta, né? Então isso é um problema. Então, para a gente, particularmente enquanto profissional, eu acho que, pelo contrário, ampliou o mercado, na minha opinião. E a formação? A formação continua, né? Qualidade, como é que tá? O curso da UFAL eu acho que tá bom. Tá bom. E das faculdades particulares? Aí porque as faculdades particulares foram atrás de caça-níquel, né? Apesar de algumas serem excelentes. E um curso de jornalismo, ao contrário do que muita gente pensa, é um curso caro. Sim. Porque você precisa de equipamento, precisa de estrutura, precisa de professores qualificados. Isso não é barato. Aí as faculdades, muitas dessas, achando que era fácil e não é. Tá entendendo? Mas assim, em linhas gerais, há uma procura grande. Eu sinto que as pessoas têm. E no jornalismo profissional, propriamente dito, acho que não houve grandes prejuízos, não. Então, essa nova era, você acha que alguns, eu já ouvi dizer que vai sumir, tem profissões que estão desaparecendo e a profissão de jornalista é uma delas. Eu não vejo dessa forma e tal, mas eu vejo que alguns setores dentro do jornalismo já começaram por exemplo, o diagramador. Diagramador praticamente... o diagramador de jornal, né? Jornal, exato. Que hoje... O jornal é o impresso. O jornal, infelizmente, vamos dizer o impresso. A minha casa é jornal, sempre foi, a minha vida inteira foi jornal, mas infelizmente... E já a gente fala sobre isso, sobre essa história que ele está dizendo. A minha casa é o jornal, é o impresso. Tem uma história fantástica nisso aí. Mas assim, no caso do diagramador, é o que a gente chama hoje de design gráfico, né? Exato. Que aí você... Que não é só mais um diagramador. Então, é isso. Ele funciona... Que é uma coisa que eu faço hoje em dia, profissionalmente. Que você faz os cards para redes sociais, você faz vídeos para redes sociais, toda a questão de arte, de cores, de taxas, você usa os mesmos componentes que se usava na diagramação você usa hoje com um diferencial, que não precisa... Antigamente você tinha que botar régua, hoje em dia tem os aplicativos que praticamente... mas se não tiver a presença humana... Perfeito. Tá entendendo? A inteligência artificial, eu ainda acho que vai chegar um momento que a inteligência artificial vai superar. Mas por enquanto... É um caminho que não tem volta, né? Por enquanto não chegou. Isso. Tá entendendo? O ser humano ainda... Sem a interferência humana não existe inteligência artificial. Existe, né? mas fica artificial. Entendeu? Mas os comandos têm que ser dados pelo mas assim, em algum momento vai ficar. Por exemplo... Ela é generativa. Né? Eu uso locutor de IA. Eu faço um textinho, boto no vídeo... Mas é artificial. Ainda não chegou. Isso. Tá entendendo? Tá a entonação. Eu também tenho visto. Eu tenho acompanhado. Eu faço, inclusive, um MBA em inteligência artificial, porque é o seguinte, como você mesmo disse, não volta mais. Chegou e só não adianta lutar contra, não. É isso aí. Então, assim, nós,
eu acho que a gente vem acompanhando, nós somos privilegiados, Tonho, porque a gente tem acompanhado aí mudanças significativas na forma de dar a notícia, na forma de comunicar. E agora eu percebi que, meu irmão, vamos estudar inteligência artificial. O profissional e a empresa que não estudar, que não se adequar, ela vai ficar lá para trás, né? E pode até desaparecer, não sei se você concorda comigo. Não, comunicação ela sempre se regenera. Por exemplo, você tinha os teatros romanos, aí depois você tem já passando assim, séculos na frente, né? Aí tem os teatros de Paris, aí depois começa a ter os primeiros cinemas, o cinema, o rádio, aí depois a televisão, agora a internet. E continua tendo rádio, continua tendo televisão, continua tendo teatro, apesar de... Então, em pouco, em menor, mas continua tendo. Então, todo tipo de comunicação, na minha visão, vai continuar. Agora, vai chegar o momento que a TV aberta, por exemplo, vai ser insignificante, como em algum ponto chegou o rádio também a ser insignificante. A era de ouro do rádio acabou sucumbindo à televisão, né? Então, em algum momento, Rede Globo e todas as empresas abertas, né, vão perder... porque perde patrocinador. Tanto que agora, assim, elas já começam a se adequar ao sistema também. Como, por exemplo, as próprias redes de TV começam a produzir conteúdos visando esse novo público. Que é complementar. E a própria tela, ela também já mudou. Você já começa a ter ali a opção de interagir na tela da TV e dizer, não, esse conteúdo não tá legal. Eu quero voltar isso aqui. Né? Antes não, antes era algo assim, toma isso aí e engole. Né? Aí os caras, opa, peraí, se a gente então, não se adequa... desse ponto de vista, eu acho que a gente avançou bastante, entendeu? Tem problema. Né? Principalmente, hoje em dia, as fake news. Que esse é o maior problema. A desinformação, né? Esse é o nosso maior problema. Eu não sei se você lembra, Tonho, aquela história de uma moça, eu acho que foi no interior da Bahia, que espalharam que ela tinha sido uma mãe que matou a filha num ritual macabro, pererei para lá. Cara, e aí lincharam a mulher. Queimaram a casa dela. Queimaram e tudo. Resultado, depois descobriu-se que não era ela. Aí onde está. Isso acontece com o jornalismo também. Infelizmente, tem aquele... famoso falta de apuração, da barrigada, né, aquele de Brasília, né? A escola de base. Isso. Que foi mais ou menos isso. É verdade, exatamente. Até hoje os proprietários estão falidos, dificuldade, porque nunca mais, apesar de ser mostrado que eles não tinham nada a ver, mas infelizmente a mentira depois de jogada dificilmente volta. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu gosto muito de dar meu rolê por aí. E como as coisas não estão tão baratas hoje em dia, né, cara? O que é que eu faço? Eu geralmente, quando eu saio, eu levo o meu coolerzinho ali. E nesse tipo de rolê tem um item importantíssimo, não pode faltar. É o gelo, né? Sua bebida para ficar geladinho. Então eu confio muito numa turma ali, lá do Super Gelo. Super Gelo, um gelo produzido com alto padrão de higiene, bifiltrado. É o único aqui na região que tem o pacote de 4 quilos. Então, se você vai no seu rolê, quando você for comprar o gelo, já pergunta de cara, tem super gelo? Se não for super gelo, nem compra. Vai que derrete, tá bom? Então, a galera do Super Gelo tá aparecendo aí embaixo em algum lugar, o número do telefone é o 993310917. Você pode ligar, conversa com o Emerson. Se você é dono de mercadinho, de bar, de restaurante e quer ter um gelo de qualidade aí no seu comércio, Super Gelo. É esse o que eu indico. Na hora do rolê tem um item que não pode faltar. O gelo, né? Vamos combinar. E para garantir aquele drink geladinho e a balada perfeita, eu confio no Super Gelo, o melhor da região. Feito com alto padrão de higiene, bifiltrado e no tamanho ideal. Único de 4 quilos, ele é prático, dura mais e deixa tudo ainda melhor. Super Gelo, o gelo que faz a diferença no seu rolê. A turma, quando eu vou pro rolê também, eu sempre encontro aquela turma jovem, aquela galera mais descolada. E eu gosto muito de ir à praia e ficar olhando aqueles surfistas ali, pegando uma onda, descendo num tubo, dando um aerial backside ali.
Aí eu lembrei que para essa turma aí, que também gosta de um bom churrasco, gosta de uma boa bebidinha também, essa turma aí também tá ligada no nosso rodízio de ideias. Então, para você, eu vou indicar a Tried Head Surf. Quem é a Tried Head Surf? É a loja mais bacana que eu conheço no segmento, ali na La Rue, lá na Praia do Francês. É a rua mais gastronômica e a Tried Head Surf tá lá. Então, galera do surf, galera, não precisa nem ser do surf, da moda jovem, você que gosta da moda praia, da moda surf, vai lá. Tried Head Surf, La Rue, Praia do Francês, Marechal Deodoro. Não tem erro. Entrou na rua, filho, vai até o final. Galeria, depois daquela parte instagramável que tem ali, olha pro teu lado direito, você já vai encontrar a Tried Head Surf. Tá todo mundo esperando por você. Tried Head Surf, cabeça no mar. Ondas perfeitas me levam pra surfar. No coqueiral do Francês vou entubar. A vida é bela, só aprecia. Céu azul, mergulho no... Isso aqui é o bife de Marmorizado. chouriço, marmorinho lindo, né, cara? Delicioso. Gordurinha ótima também, maravilhosa. Isso aqui é um corte argentino. Foi esse corte aqui que deixou o churrasco argentino famoso no mundo inteiro, cara. Ele é meio... Esse corte ele é meio que um vizinho de outros dois cortes, cara. Ele fica ali, lá mais na parte do lombo, né, do boi, e ele é vizinho do famoso bife ancho e do alcatra. Ô, Antônio, deixa eu ver aqui uma gourmetizada, né? É isso aí. Já sai ali a nossa. Ô, Tonho, me diz uma coisa. Dá um pouquinho de assunto e vamos para um assunto bem atual, recente e que mexe com a vida de todo mundo. Não só do jornalista de forma geral, mas como é que você encarou ali aquele discurso do Donald Trump na posse, né, como seu segundo mandato lá de presidente dos Estados Unidos? Eu acho que o mundo inteiro está tendo uma onda de conservadorismo e algumas pessoas, alguns grupos políticos estão tentando se aproveitar disso na questão dos costumes. E aí assusta, principalmente o pessoal mais religioso, né? Aborto, maconha, pena de morte, essas coisas, para camuflar o verdadeiro interesse, que é de retirar recursos, de imperialismo, essas coisas todas. Então, dito isto, isso está acontecendo na Europa, está sendo devastada por esses grupos mais conservadores, e agora os Estados Unidos, que sempre foi conservador, sempre foi... Os partidos republicano e democrata são, aqui seriam considerados de direita e outro de ultradireita. Dentro tem algumas pessoas que são mais progressistas, em ambos os lados, mas, em linhas gerais, são partidos conservadores, né? Então, os Estados Unidos é uma sociedade muito conservadora, principalmente o interior dos Estados Unidos, Texas, ali a Flórida, que é um pouco mais... Então, o Donald Trump, ele surfa nessa onda conservadora, que assola o mundo, começou com ele no primeiro mandato, e isso assusta a nossa geração. A nossa geração foi a de liberdades, fim da ditadura, os homossexuais e os gays em geral tendo mais autonomia, casamento gay, essas coisas todas, que aí ele é contra, mas esse é o perfume por fora para mostrar que é um governo ultraconservador. Alguns chamam até daquele do tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Tem figuras... Seria ali uma cortina de fumaça para... para essa coisa maior que é. Ele falou de anexar o Canadá aos Estados Unidos, ser mais um estado... Isso é uma coisa que o canadense... imagina o Brasil... vou anexar o Brasil. Tá entendendo? Por mais que você seja americanizado, você não vai permitir um negócio desse, porque
Ainda mais o Canadá, que é um país livre, é um país... Canal do México, que ele agora quer que se... O canal do Golfo do México, o né? Golfo do México, Que ele é Golfo das Américas. Que, na verdade, Golfo das os Américas. Estados Unidos sempre quis tomar o México. Né? É estratégico. O Texas, você sabe que o Texas era do México. Exatamente. E perderam numa guerra ali meio estranha, mas... Então, e tem o canal do Panamá. Por quê? Porque o canal do Panamá, os americanos hoje, eles têm como grande inimigo a China. Inimigo, antigamente era inimigo da Guerra Fria, né, que era a União Soviética. Hoje os americanos não querem guerrear com ninguém. Nem, muito menos com a China, porque sabe que não vale a pena. O Trump disse isso. Não vale a pena, né? É perder dinheiro. É perder dinheiro. Agora eles vão brigar economicamente. Então o que acontece? A China, como ela está do outro lado, tem que passar pelo canal do Panamá. Aquele canal é estratégico, né, cara? Então, quando ele diz assim, vou tomar o canal do Panamá, é para evitar que os navios chineses passem por lá. É estratégico, inclusive, para a economia mundial, né? Não é só para... Só que, por outro lado, os chineses, eles estão dependendo cada vez menos dos Estados Unidos. Existe uma guerra declarada, tá entendendo? Nesse sentido. Os americanos hoje eles estão correndo contra o tempo. Eles são a maior potência militar do planeta. Tem quase 1000 bases militares no mundo inteiro, inclusive em Cuba, em vários lugares. Eles têm base militar. Eles hoje, nenhum país é páreo para eles. Militarmente... Pode continuar, eu vou só ali virar militarmente, pode continuar. Militarmente, nenhum país consegue barrar os americanos. Não, eles são fortíssimos. São uma potência hegemônica, mas economicamente eles estão perdendo, entendeu? Estão perdendo tanto para o bloco europeu quanto para os chineses. E aí vem Trump nessa tentativa, eu acho, desesperada dos americanos de tentar impor o imperialismo da forma como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que ele não vai conseguir. Não, e quando você perde a sua autonomia financeira, ou não precisa nem perder, econômica. Quando ela é abalada, é um efeito cascata, né? Vem destruindo ali um montão de outras coisas. E é isso que eles começam a fechar o cerco, né? Os próprios americanos, ele diz uma coisa ali, naquele primeiro discurso dele, e já deu a canetada em relação a isso, que é de, inclusive, não conceder mais a cidadania americana aos bebês de imigrantes que nasceram. Então, é o que eu estou falando. Que nascem a partir da a mídia corporativa, ela segue os ditames americanos, principalmente no Ocidente. Então, esse é o perfume, tá entendendo? Por trás está essa contra-hegemonia. Eles estão, no fundo, lutando para evitar que a China domine completamente o mercado econômico. E aí eles não é que inventam, eles jogam isso dos bebês, que é uma coisa, do princípio, os Estados Unidos é um país de imigrante. Em vários estados a mulher do Trump, a mulher do Trump é um imigrante. O próprio pai do Trump é um imigrante. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Uhum. Foi concebido assim, foi como o Brasil também é. Sim. Né? É o novo mundo. Então, é inconcebível que um país, que é um país dos imigrantes, que é o sonho americano, é de você chegar lá, produzir, empreender e ter uma vida boa, que passa isso em Hollywood, em todo canto, e agora vai dizer, não queremos mais vocês aqui. Inclusive a bispa lá, que ele... Foi o primeiro discurso contra o discurso dele. Mas ela foi maravilhosa, porque ela disse, quem vai limpar a nossa privada? É isso aí, quem vai capinar o nosso jardim? Quem vai pintar nossas paredes? Porque os americanos não querem fazer isso. Entendeu? Uhum. Então, força braçal, né? Essa força desqualificada, né? Desqualificada, né? Assim, eu diria desqualificada até entre aspas, porque muitos desses que estão lá como força bruta, força braçal, tem engenheiro, Sim. tem médico, os caras vão para lá e vão fazer esse tipo de serviço. Eu acho uma burrice. Eu tenho amigos que são advogados, engenheiros, e vão para os Estados Unidos para limpar a privada, né? Limpar cocô das pessoas no banheiro. Eu disse, meu amigo, o que você tem na sua cabeça? Tá passando, como o cara tá passando fome aqui, ele é um pedreiro e vai para os Estados Unidos e ganha em dólar, vale a pena. Mas se você é um advogado, um engenheiro, não faz sentido. Porque você vai ter uma vida deplorável, por mais que você tenha, vou comprar um carro americano. Sim, você pode comprar um carro americano, mas vai morar num 2x2.
O aluguel nos Estados Unidos é altíssimo, o custo de vida lá é altíssimo. Um amigo meu passou 6 anos na Nova York. Ele disse, nunca mais na vida. Inclusive, o setor imobiliário americano, ele enfrentou um período de baixa assim, muito Turbulento. grande, turbulentíssimo. Você via lá, por exemplo, uma casa fabulosa, vamos chamar de mansão mesmo. Só que não tinha quem comprasse, os caras estavam. A deterioração fortíssima, né? Os impostos também altíssimos. Resultado, os caras estavam dando por valores simbólicos para alguém, vendo por, sei lá, 10 conto. Inclusive, eu acho que é uma coisa que está acontecendo em Maceió. Devido a... Que bom, eu já ia chamar a gente para a realidade local agora. Devido a situação da mineradora, né, que aconteceu, 16, 17 mil famílias tiveram que sair das suas casas. Houve um aumento considerável. Inclusive. Pois é, houve um aumento considerável do metro quadrado e do aluguel em Maceió, que é totalmente fora da realidade. Em algum momento, essa conta não vai fechar. Esses dias eu estava vendo, inclusive, esses números aí que você está falando. Tem metro quadrado aqui em Maceió. Pajuçara? É o metro quadrado mais caro hoje de Maceió é Pajuçara. Parecido com o Balneário Camboriú. Justamente. Pois que é uma coisa totalmente irreal. Tá entendendo? É totalmente irreal. E detalhe, além de ter superfaturado, ainda veio o déficit mesmo de moradia. Não tem para esse povo todo. Né? E como a economia é a ciência da escassez, quanto menos oferta, maior procura. Só que ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil tem um colchão chamado FGTS. O que garante os programas habitacionais é o FGTS. Esses prédios que são construídos são todos financiados. Entendeu? Então, você vai atrás dos caras que vão comprar, mas você já tem o dinheiro garantido para construir. Mas quando acabar, entendeu? Você vai ter uma crise extraordinária, né? Não tanto quanto nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não tinha segurança de nada. Já que você falou aí do FGTS, como é que você analisa essa política atual do governo, essas medidas do Haddad aí, em relação, não só em relação ao FGTS não, mas de forma geral, essas medidas econômicas que estão sendo... eu pergunto isso, cara, sem viés ideológicos, mas assim, como cidadão mesmo, como é que você... O governo atual, ele pegou o país com... Existe uma coisa chamada independência do Banco Central. Isso. Então, o presidente anterior nomeou o presidente do Banco Central. Então, o presidente atual não podia mexer no câmbio, não podia mexer nos juros. Pode falar. Não podia mexer nos juros, não podia mexer em vários setores. Então, passou boa parte desse atual governo, quase 2 anos, né? Mais de 2 anos, com o presidente do Banco Central que não era dele, que era um presidente do Banco Central inimigo, né? Que fez de tudo para prejudicar toda e qualquer ação governamental no sentido da economia. Sem falar que esse governo ele pegou um déficit primário de 600 e poucos bilhões de reais, deixado pelo governo anterior. E teve que pagar, e teve que fazer tudo. Infelizmente, o mercado financeiro ele trabalha contra o Brasil. Não só esse governo, como qualquer governo. Eles estão sempre com interesse de ganhar, lucrar e especular. Eles ganham dinheiro especulando. A tal da especulação, isso é um mal, né, Twinho? Mundial. Mundial. Infelizmente, os ricos mesmo, eles não trabalham. Eles vivem de rendimento especulativo. Então o Brasil é maravilhoso para isso. Aí você vê, tantos milhões de dólares saíram da economia brasileira, porque a economia virou um grande cassino. Né? Então, se você não gosta do governo atual, você inventa um monte de coisa, a bolsa de valores cai, o dólar sobe, a gasolina estoura. Uma das coisas que o atual governo está tentando impedir é o aumento compulsório da gasolina que tinha no governo anterior. Aumentou o dólar, aumentava a gasolina. Então, eles abrasileiraram... E aumentava a gasolina, aumentava tudo. Porque aumenta a comida. O feijão, não, aumenta a comida. Arroz. Infelizmente, o Brasil é um país rodoviário. Então, se você aumenta o combustível, você aumenta tudo, absolutamente tudo. Né? Então, não faz sentido esse tipo de coisa. Então, assim, em linhas gerais, o governo teve esse atropelo inicial por conta dessa política, no meu entender, o presidente do Banco Central sabotava um pouco o governo
Espero agora que nos próximos 2 anos Vou gelar aqui um pouquinho mais a sua que realmente tá? venha a acontecer, né? Que é o atual governo, ele não é um governo expansionista, não é um governo segregacionista, ele não é um governo de mercado. Ele é um governo que tenta agradar os dois lados, mas fazer a justiça social, chamada justiça social, que é retirar das pessoas da pobreza extrema, dar moradia digna para as pessoas, e emprego. Nós estamos com o menor índice de desemprego da história, né? Então experimenta aí. Opa, vou experimentar. Então, isso tudo deixa você um pouco mais, apesar de todo mundo estar pessimista, né? Se você abre o noticiário, está todo mundo pessimista com a economia. Mas eu estou otimista, eu acho que vai dar para superar esses entraves a partir da mudança do Banco Central. Tá bom? Delícia. Aí a gente tem uma linguicinha de costela. Delícia. Cara, isso dá um... Joguei um queijinho ali por baixo, Maravilhoso. Caminho, né? E o pãozinho tá crocante, né? Tá bom, né? Tá fofinho por dentro. Delícia Uma total. baguetezinha. Delícia total. Ô, Toninho, vamos contar a história engraçada agora, bora? Bora. Aliás, vamos fazer o seguinte. Antes de história engraçada, vamos contar uma história muito importante para o jornalismo brasileiro. Não sei mundial, quem vai me dizer é você, mas brasileiro eu tenho certeza. Que foi a tomada dos trabalhadores numa reviravolta importantíssima quando o antigo jornal Tribuna de Alagoas vinha numa política de pisotear os seus Falência, né? seus Foi sucessivas trabalhadores falências. e tal, e aí começou... Aí depois veio a história da falência, né? Não, eu vivi... Você estava lá dentro. Eu fui contratado em final de 95, começo de 96. O PC Farias, Só para contextualizar, né? O PC Farias, que era considerado o tesoureiro do Collor, que foi pivô. Esse jornal foi pivô do impeachment do Fernando Collor de Mello, Exatamente. em 1992, porque o irmão dele era o dono da Gazeta, que era o principal jornal daqui, e o PC Farias... Que muita gente acredita que foi a tal da Elba. Aquele carro não lá. foi. Não, isso foi aí. esse o contexto. Foi a entrevista que o Pedro Collor de Mello deu à revista Veja, que aí escancarou, mas né? Mas o real ali era que o governo Collor já estava... As elites que tinham apoiado ele não queriam mais ele. Não queriam mais ele. Então, eu lembro que o Augusto Farias, que é o irmão do PC Farias, que depois sucedeu ele no jornal, dando uma entrevista ao Jô Soares, depois você pode, se você quiser, pode pegar um print, né, dessa entrevista do Augusto Farias. É bom para você ilustrar. Essa ficou... E pode pegar a capa da revista Veja também com o Pedro Collor. Fica legal você mostrar para os nossos telespectadores, né, internautas. E aí o Augusto Farias disse que, explicando para o Jô Soares por que o Collor caiu. Ele disse, Jô, foi o seguinte, o Collor convidou a bancada alagoana para vir a Alagoas para fazer umas inauguração de obras. E o avião presidencial, não sei se hoje tem, mas na época, que era o Sucatão, né? Mas acho que é outro avião agora. Já mudou. Tem uma parte que o presidente fica isolado, entendeu? Isso. E, segundo o Augusto Farias, tem uma portinhola assim que ele pode abrir. Eles que nem o voo é mais ou menos 2 horas e pouco, né? De Brasília para cá. Então o Augusto Farias, em nenhum momento o presidente disse, oi, pessoal, como é que vocês estão? Em nenhum momento. Ele não falava com ninguém. Então ele caiu muito mais por isso do que por Fiat Elba ou as denúncias de corrupção contribuíram bastante, né? Evidentemente. Mas o isolamento político dele foi que fez com que ele e a Rede Globo contra... Eram atitudes pessoais e não atitudes governamentais. Tem um livro da Lilibete Marinho, você pode até botar também um print, ela conta uma das passagens no livro, ela conta que o marido dela, Roberto Marinho, dono da Rede Globo, doutor Roberto, quis ela reclamando que eles não tinham tempo de casal, né?
que mesmo que fosse para um hotel, eles acabavam sendo... alguém ligava, não atrapalhava. Então ele resolveu ir para um hotel top de linha, mas orientou a secretária dele que não passasse nenhuma ligação. Ele não queria nada que atrapalhasse. Sei que lá para as tantas, os dois estão lá curtindo essa breve estadia sem ninguém perturbar, né, e tal, e o telefone toca. Era a secretária. Ela conta no livro. Aí a secretária diz: doutor Roberto, me desculpe, perdão, mas é o presidente da República que quer falar com o senhor, Fernando Collor. Aí a Lilibete, ela conta, Lili, eu não sei o nome dela direito, é a ex-esposa do Roberto Marinho. Ela conta que ela não disse que não sabe o teor da conversa. Sim. Mas ele pegou o telefone aqui, sim, certo, presidente. Depois, esse menino não aprendeu. Vou ter que tirar ele. Tá no livro dela. Isso é forte, né? Tá no livro dela. Isso é uma declaração. Provavelmente ele fez alguma coisa ríspida, alguma coisa que ele não gostou. Aí ele disse: botei esse menino, mas vou ter que tirar. Mais ou menos isso. O que... Então ele caiu por isso, pela arrogância. Pela arrogância. Até hoje ele é muito arrogante, né? Não aprendeu nada. Não adiantou o Roberto Marinho dizer que iria, né? Ele não aprendeu nada. Inclusive tem uma passagem muito interessante do Fernando Collor. Eu trabalhava no jornal em Arapiraca, não sei se você sabe. Sim, claro. E estava lá no jornal, toca o telefone na redação. Era o pessoal da revista Manchete, que era o Dr. Bloch, né? A revista era uma revista que era famosíssima. Tinha a Rede Manchete de televisão. Exato. Que rivalizava com a Rede Globo, chegava a até bater com a Rede Globo. Bom, eles queriam saber se em Arapiraca, eles sabiam que queriam confirmar se em Arapiraca existia uma Ilha-Orixá chamada Maria Cecília. Exato, essa é outra personagem. E eu fui. Foi você quem entrevistou, né? Escute. E aí eles chegaram e disseram. Aí eu realmente não sabia, não. Eu baixei o telefone aqui e perguntei para um dos meninos. E a Lorixá aí, até lá no bairro Canafístula, em Arapiraca. Eu disse: tem sim. Aí os caras disseram: vamos mandar uma equipe. Aí disse: não precisa não, eu faço a matéria. Entendeu? O faro jornalístico ali já peraí. Deixa que eu faço, sou jornalista. Então, aí eu fui, entrevistei ela mostrou as fotos todas, contou as histórias todas, a caneta de ouro realmente não era ouro, era uma coisa dourada. Vamos dizer assim. Não, a tinta. Sim. A tinta era dourada. Parecia ouro, eu também não sei. Mas ela mostrou tudo, quer dizer, contou as histórias todas. Confirmou as histórias dos... Depois ela falou, deu entrevista na TV, a Rosane Collor conta também. Os sacrifícios de animais. Aí eu disse: mas rapaz, o Fernando Collor, um cara inteligente, culto. Ele acreditava piamente. E não era só ele, né? Não, muitos da High Society. Não, ela disse que ele acreditava piamente. Né? Uma das coisas que ela me falou na época que um dos grandes inimigos do Collor acabou morrendo num acidente aéreo. Ela insinuou que tinha sido ela que interferiu. Não dá pra saber. Pois é. Até hoje existe um mistério, né? Mas ela contou isso, que fez lá umas coisas, né? Que ela usava... não é magia, não é magia, isso não existe, é uma coisa... Mas ela, segundo ela, no candomblé, na macumba, né? Existe tanto a coisa do bem como do mal, tá entendendo? Então, em qualquer setor, então né, tem, como são muitos deuses, são muitas entidades, né? Tem entidades que fazem mal. E aí elas são, segundo ela e os historiadores, elas são alimentadas por sangue, né? Por isso que a história começaram com os bodes, depois os bodes... Teve uma época que acabou o bode em Brasília. Era tanto que ela fazia no subterrâneo lá. Ela me mostrou uma foto, inclusive, ela matando um boi. E só pra gente sangrando o boi aqui, para que as pessoas ligadas aí às religiões de matriz africana não fiquem aí com raiva da gente. Macumba é uma coisa, candomblé é outra. São religiões. Né? E são, assim... Mas assim, como em toda religião, perfeito. Se usa pro bem e pro mal, né? Infelizmente, no caso da Maria Cecília, ela usava pro mal, né? Inclusive, de forma... ela fazia isso. Aí eu perguntei: por que você não ficou rica? Entendeu, Lau? Toninho. Eu perguntei pra ela. Ela disse que
essas coisas, nas crenças dela, né? Ela hoje é evangélica. Essas coisas cobram um preço muito alto, Sim. tá entendendo? Então ela ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro, mas também perdeu rapidamente, tá entendendo? É porque, na verdade, segundo, né, dizem as pessoas mais ligadas e que entendem melhor disso, é que a mediunidade não permite que esses Seja usado... instrumentos sejam Sim. para... Foi o que ela disse, mais ou menos ela disse isso. Lucrativo, Que a religião, né? a religião não permite ser usado para o mal, ela usava, mas tinha um preço. O retorno O vem, preço a pessoal conta chega. dela, entendeu? Então quem é o preço que as divindades cobraram dela, né? Quem acredita... Claro, pois é. Deixa eu te perguntar. O chouriço é uma carne que a gente come mais do ponto para menos. Como é que você gosta da carne do seu churrasco? Ao ponto. Então, Não muito sangrenta. O tempo do chouriço ali, ele já deu, ok? Então, vou deixar só mais um pouquinho Tranquilo. Toninho, outra história que marcou muito também o jornalismo brasileiro e a sua vida de jornalista também, aquele famoso caso Ceci Cunha, né, que mudou também a história de muitas pessoas, né, aqui no estado de Alagoas. E você acompanhou aquilo ali também, né? Você cobriu, né, aquele... A Tribuna foi a primeira equipe a chegar no local. Eu fui o primeiro repórter a chegar no local. Uhum. Ela ainda estava Na cadeira onde ela foi assassinada. assassinada. Eu lembro com uma florzinha na mão assim. Isso, exato. Ela tinha acabado de ser diplomada, né, junto com Sim. os outros deputados eleitos. Na verdade, só ela e mais um deputado compareceram, se não me engano. 1 ou 2. Dos 9, Sim. apenas ela e outro. Existia, depois a gente descobriu que existia já Um movimento de ali que alguém pra- ia morrer. E que poderia ser, inclusive, lá na Sim, no poderia local ser da inclusive no diplomação. local da diplomação, Exato. que eu acho que na época foi no fórum lá do Barro Duro, Por aí. se eu não me engano. Eu acho que foi lá mesmo. que é até próximo um dia desse na caminhada eu passei próximo da casa onde aconteceu a chacina da gruta, né? Quando a Ceci foi alvejada, e o marido dela e os parentes dela, e foi um crime hediondo. Antônio, dizem ali que eu não sei, dizem não, acho que até já ficou, não sei se ficou constatado isso, foi o Chapéu de Couro, foi Não, o... não. Quem foi ali? Aí onde está? É um grande Debate. especialista me disse o seguinte: um crime de mando, você tem que resolver ele em 48, 72 horas, porque ainda mais se a pessoa tiver vários... Isso. Porque quem mata, Possíveis inimigos. ainda mais vamos que, dizer assim. geralmente, no caso de crime de mando, são poderosos que estão por Exato. trás, né? É verdade. Então, eles atrapalham muito a investigação. Por isso que é importante, quando acontece um crime desse, você ser rápido nas prisões preventivas. Que às vezes as pessoas confundem. Vamos supor, o cara é acusado de participar da morte da Ceci Cunha. Aí, 2 meses depois, o cara é liberado. É porque foi preso para poder a investigação continuar. Às vezes o cara é inocente. Isso. Entendeu? Não é que está impune, é que o processo judicial demora um certo tempo para poder... Então, ele sempre dizia, é em 48, 72 horas. Mais do que isso, é muito aí, ruído, Toninho, muita... onde eu acho fundamental o trabalho de uma galera que eu respeito Jornalismo. pra caramba, né? E do jornalismo, meu amigo. O jornalismo, nesse caso, a gente ajudou demais. Como o caso Silviana também, Perfeito. né? Que eu participei Outro também caso- diretamente. Então, emblemático de Alagoas, crime de mando, Crime que de na mando época da também. década de 90 era horrível. Eu Então, trabalhava com ele na época. pronto. Eu trabalhava na antiga rádio Pajuçara, vamos dizer assim, porque Silvio, na época a rádio funcionava ali no Feitosa, era uma sedezinha bem tímida e tal. Silvio, muito amigo à época de um dos donos, que eram 2 sócios, né? Uhum. O Guilherme Palmeira. E aí, Silvio, fiscal de renda, como você sabe, ele foi convidado para dirigir a emissora. É. Aí ele me chama para dirigir Foi? junto com ele. Não sabia não desse Pois detalhe. Mas concluindo a história do Talvani, né? Do crime da Ceci Cunha. Isso. Soube-se depois que um pistoleiro chamado Chapéu de Couro, que inclusive foi preso na época, Isso. teria... Santanense, ele, inclusive. E mas Santana ele foi preso em Sergipe.
Era Santana. Ele é irmão de outro pistoleiro também, assim, emblemático aqui, conhecido. Virou livro também, chamado Floro Gomes Novaes. Floro Novaes. Floro Novaes. Bom, esse chapéu de couro, depois descobriu-se que o Augusto Farias, que também estava na suplência, ia assumir também a deputado federal, na época, era o primeiro alvo. Entendeu? Por quê? O Augusto Faria, palavras dele, é que era mais fácil, imagina, o irmão do PC morre numa chacina. O que ia ter de... Ele fala, foi o ET de Varginha, foi o marciano que matou, como teve a história dos mergulhadores da máfia italiana que vieram pela praia, não sei o quê. Então, ia ser quase impossível você saber quem realmente seria o... Então, o Augusto Faria disse que descobriu essa trama e meio que anulou o negócio. Tanto é que ele não foi para a formatura, né? Para a diplomação. Ele e os outros não foram, porque sabia que tinha toda essa... Não sei se trama, né? Não sei se Ceci sabia ou se ela resolveu... Acho que não, que ela não tinha inimigo, ela não tinha nenhum inimigo daquilo, não tinha nada. Então tem essa coisa que... Por isso que surgiu esse chapéu de couro na parada, tá entendendo? Mas... Teria sido boi de piranha ele ali? Não, não sei. Aí não dá para saber, entendeu? Aquele negócio, não dá para saber. É uma história... É tanta coisa, né, É uma história nebulosa que não dá para saber. O que se sabe é que os pistoleiros, chapéu de couro ou não sei quem são, não conheciam o Ceci, não sabiam quem era ela. E aí precisou de uma pessoa para apontar. Isso. E essa pessoa, segundo as investigações, o processo e tal, se não me engano, é um dos assessores do Otávio Albuquerque, que foi reconhecido por uma das pessoas que sobreviveram à chacina. Porque a ordem era matar todo mundo. Só que algumas pessoas, durante o tiroteio, conseguiram pular para a cozinha e evadir-se, né? Mas uma delas conseguiu reconhecer esse assessor do Tavani, que acabou vinculando, e o Tavani foi condenado pela morte da Ceci Cunha. Perfeito. Então, Ilmo, deixa eu te falar mais uma coisa interessante aqui, antes de a gente começar continuar essa nossa conversa bem legal. Que assim, a gente está comendo carne aqui, né? Carne vermelha e tal, mas tem uma galera que adora um sushi. Para essa turma que também gosta de um sushi, eu indico o seguinte: tem uma galera ali no Francês, a turma do Sushi Poke Praia, que, cara, é um jeito diferente de comer sushi. Fica ali na La Rue, a rua mais gastronômica do Francês. Recomendo a você, ou você é de Maceió, visita muito aquela praia do Francês, Marechal Deodoro, ou você é visitante, veio de fora, gosta de um sushi, vai na La Rue. A partir das 16, 17 horas, a galera já está de portas abertas esperando por você. Eles têm lá um hambúrguer de sushi, cara. Nossa! Mas você precisa provar, Tonho. Vamos lá. É uma delícia. Sushi Poke Praia. La Rue, Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Hoje o rolê é especial, hein? Estamos aqui na Praia do Francês, na famosa La Rue, a rua mais gastronômica de Alagoas. E o destino, hein? O Sushi Poke, em frente à Vila Instagramável, com espaço novo e totalmente renovado. Para começar, fui surpreendido com essa entrada incrível, o Webjoy Dragon, uma explosão de sabores que já deu um spoiler do que vem por aí. E agora o prato que me trouxe aqui, o famoso hambúrguer de sushi. Gente, ele é realmente generoso e delicioso. Vem comer um sushi de forma diferente e esse é cheio de personalidade. E aí, curtiu o conteúdo? Então faz o seguinte, já me segue, deixa a sua opinião nos comentários e não esquece, Sushi Poke na La Rue, aqui na Praia do Francês. Vem-te embora curtir essa experiência única e extremamente deliciosa. Vem pra cá, aqui no Sushi Poke tu vai amar. Já que estamos contando história, deixa eu lembrar você de um... Eu vou lembrar de duas histórias bem engraçadas. Pitorescas, demais da conta. Cara, uma delas, inclusive, eu dou muita risada. Agora, eu gosto de ouvir de você, porque você conta de uma forma mais legal, mais engraçada. Você vai saber qual é, que é aquela história do famoso mate no congresso que nós somos, que encontrei lá. Mas a gente fala já dessa história.
Você vai lembrar, o chupo no troço. Ah, meu Deus. Essa história é Tu retada. vai lembrar isso, bicho? Vou lembrar isso. Essa história é retada. Eu gosto demais. E gosto também de uma história de quando nós éramos estudantes. E ali era uma época difícil do caramba, todo mundo liso. Mas eu achava maravilhoso. Uhum. Todo mundo Durango Kid pra caramba. Então, daí a gente descia, pegava aquele ônibus Eustáquio Gomes, Ponta Verde. Ponta Verde e tal. E tinha um barzinho, tem, do lado do canal do Salgadinho ali. Era um passaporte. Era As barracas, tinha umas barracas ali, né? e era um Cara, passaporte. E o cheiro era tão Ah. insuportável Era horrível. que eu vou até pedir desculpa aos nossos seguidores aqui. Estamos comendo, mas era retado. O troço, e a gente gostava. O tal do estudante é o cão. A gente chamava aquilo ali de cheirinho de bosta. Tu lembra disso? Lembro. Pô, aí a gente ia lá tomar cachaça, tomar cerveja, comer e tal, não sei o quê. Com aquilo ali, meu irmão, A era... gente nem ligava, sinceramente. Não, era década era de folclórico, Meu né? amigo, né, década de 90. Quem Era sobreviveu àquilo ali? Cara, e 80, 90. E as contas pra gente pagar? Zero boi. Era engraçado demais, né? Era. A gente fazia as nossas contas, a gente entrava, quando a gente subia no ônibus, lá em cima no tabuleiro, para chegar até lá, a gente começava a fazer as contas. Quanto cada um tem? Quanto cada um tem. Aí já entrava o tal do vale. Hoje em dia não tem mais vale transporte. Trocava né, por era. Aí bora, não, eu tenho 2 passes aqui, estudantil, 2 vale transporte, passa pra cá e tal, não sei o quê. E lá os caras aceitavam também. né? Era como forma de pagamento. Era muito engraçado e ao mesmo tempo bucólico, né, cara? Tinha também o Pinheirinho. Pinheirinho, a gente ia muito ali também. Sim. Antigo Pinheirinho, lá no também antigo e já saudoso bairro Pinheiro, né? Que a gente ia numa sexta-feira. Mas aí as vagas já estavam um pouquinho mais. Não é? A gente já Sim, começava a trabalhar. Já perto do fim do curso, então a gente já tinha mais ou menos. Começava a trabalhar, né? Exatamente. Assim mesmo ainda tem umas questões das caronas e tal. Tem um amigo, Tem um colega nosso que... Não, e tem um colega nosso que não podia ficar com a conta. Ele sempre dizia, deixa que eu faça a conta. Ele sempre não pagava nada. Não pagava nada, cara. Ele Tá faltando 50. Aí o cara, pá, Exato. 50. Pronto. Ei. Quando a gente ia fazer a conta, ele que não pagou nada. Não pagou nada, cara. Pô. Tonho, aí vamos nós para aquele tal congresso. Onde foi? Foi São Paulo, foi? Não, teve um de Recife. O de Minas Gerais eu não fui. Não, eu acho que esse foi em Recife mesmo, O chute desse troço foi... Não foi Conecon, não, né? Não, foi Congresso da ONU, eu acho. Congresso da ONU. Congresso da ONU, o Brasil todo. Recife. Cara, pai, conta a história, então. Eu gosto de você contando a história. A gente na fila era o cadastro ali. A gente tinha acabado de chegar, cara. Aí eu vejo lá uma gauchinha com um chimarrão, né? A cuia, né? Cuia lá do chimarrão É a cuia. e tal. É. Aí eu pra puxar Deixa eu assunto, dizer. aí eu corto. Tinha dois caras na turma que eram metidos a... Era até na escola técnica, eu acho, na época. Era. Dois caras na turma que eram metidos aos Dom Juan, né? Era o Lau e o Tony. Que a gente chama Tony Boca Louca. Ei, menina, me dá um beijo. Não, me dá um beijo. não. Ele olhava pra mim assim. Deu um beijo. Oxi, me apaixonei mesmo. Ei, Tony. Hoje, só pra abrir um parênteses aqui, o cara tá mandando bem lá um dos lá maiores no Ceará, locutores do né, Nordeste. Cara? Mandando Tony bem. trabalha no Brasil inteiro. Ele conseguiu furar essa bolha, né? Porque antes era muito difícil você fazer uma locução regional, vamos chamar assim, e ir para nacional. Não, ele consegue isso. Ele hoje na época era uma figura. Né? Então, aí nessa história é o seguinte, nós estávamos numa fila, né? O Lau, para quem não sabe, ele é de Santana de Ipanema, sertanejo, né? É isso. E ele começou a chiar na fila. E a menina lá, a gaúcha, né? Tchê, não sei o que, tal. Aí ele, ô guria, deixa um chupo nesse troço. Aí todo mundo olhou assim e disse, pai, Caba de Santana de Ipanema, safado. Um chupo nesse troço, cara. Isso virou meme durante Foi. tempão, né, cara? Quando a gente ô guria, dá um chupo nesse troço. Me tirou carioca com... Porque troço é mais carioca, né? E guria lá... guria Rio Grande do Sul. E, na verdade, o sotaque
nordestino, né, cara? Muito melhor. Isso aí, né? Que massa. Tá. Dessa história eu gosto, eu me divirto com ela. Vai, não vai, eu fico me divertindo. Então, às vezes eu sinto falta também, né? Aí a gente volta lá pro começo da nossa conversa, de espaços de discussão política. A gente tinha naquela época o famoso Casablanca. Casablanca, cara. O final do Plínio. Exatamente. Muito bom. Muito Ali bom. a elite cultural Era para debater. Era. E ele fazia muito bem, ele era um âncora, né? É verdade. Maravilhoso. Quando não se tinha podcast, não tinha nada disso. Nada, Era um podcast, nada. na verdade. Era um podcast já. Né? Acho assim. Se fosse hoje. Precursor, né, cara? Sim. Se fosse hoje, era um estilo podcast, só que dentro de um bar. Dentro de um bar, exatamente. Entendeu? Mas era maravilhoso, era muito bom. Verdade. Depois surgiu o menino lá com conversa de botequim, conversa de bar, sei lá. Conversa de botequim. Acho que é com o Plínio mesmo, não? Não, o outro nosso colega já. Flávio Gomes? Não, ele Esqueci migrou o nome. em vários. Também. E depois isso. Enfim, mas e o próprio Casablanca, até mesmo sem as conversas lá, sem o bate-papo, quando. Era um bar visitado maravilhoso. Era para a intelectualidade alagoana, né? Exato. Pessoal mais de esquerda, progressista, mas reunia todo mundo. Todo mundo. Lidivaldo Suruagia a Eduardo Bonfim, né? Exatamente. Era bem eclético. Era muito democrático. Era né, eclético, cara? eclético. Aquele clima, aqueles anos todos, o que a gente vive hoje, nessa bipolaridade, não existia naquele tempo. Exato, pois é, cara. Quem era adversário convivia muito bem. Muitíssimo bem. Não tinha isso. É verdade, hoje é que sem tá um dúvida. negócio. Você não pode conversar mais nem no aniversário de ninguém. Não, Vira inimigo, né? Dentro cabe da igreja. pra família, cara, já complica. Já dá Se puxar discórdia, assunto né? político, dá Discórdia, problema. confusão, mas naquela época Era, bacana, né? todo mundo convivia e eram as mesmas pessoas totalmente diferentes, né, de pensamentos diferentes, mas conviviam muito bem. Não, é verdade. Era muito mais civilizatório, eu acho. Extremamente mais civilizatório. Não era muito mais, não, era extremamente mais civilizatório, até mesmo por essa possibilidade de proporcionar O debate. o debate, cara, né? Hoje virou um torcedor de futebol, né? Exatamente. Eu sou do time azul, outro é do vermelho e pronto. E quem é Não adianta- azul não mistura com vermelho. Exatamente. Tudo que o vice-versa. vermelho disser tá errado, tudo que o azul disser tá errado e acabou-se. Então, na verdade, você tocou aí agora no assunto, não só a política, mas também no futebol, quem diverge, cara, os caras estão matando, Tonho. Não é essas brigas de torcida aí, cara. Isso é um problema, Afasta aí um isso é um pouquinho, problema por favor. mundial. Não é? A Inglaterra conseguiu, Sem os dúvidas. hooligans, né? Os hooligans. Mas pois depois é. de uma tragédia, morreram, se eu não me engano, 20 e poucas pessoas Terrível. no estádio lá. Mas eles botaram medidas rígidas. O problema do Brasil, como também todo time de futebol na Inglaterra, na Europa, em qualquer canto, tem a torcida organizada. Sim. Eu defendo torcida organizada porque às vezes o time tá mal, aí a torcida organizada vai lá, dá uma força e tal. O problema é que a torcida organizada começou a interferir na gestão. Então muitos presidentes bota diretor da torcida organizada nos conselhos, que começa a ter direito de voto, e eles começam a privilegiar as torcidas organizadas, que acaba virando uma coisa... Hoje em dia, o cara torce mais pela torcida organizada do que pelo time. Perfeito. É isso mesmo. Tá entendendo? É. Enquanto que o torcedor normal tá fora completamente do espetáculo, né? O que a gente ia no trapichão lá jogar casca de laranja no outro, que era uma brincadeira, não era Exato. nada... Exato. Hoje os caras jogam bomba, É isso mesmo. entendeu? Você ia com seu filho... Eu ficava... Cansei de assistir jogo do Asa, que eu sou Asa, ao lado do cabo do CRB, do CSA, sem problema nenhum. Como também amigos meus que eram do CRB, na torcida do CSA, não tinha essa coisa, Exato. não tinha essa coisa. E outra, você ia Com a camisa uniformizada, cara. depois todo mundo ia pra casa, sem problema nenhum. Eu estava vendo outro dia aí que as próprias torcidas organizadas estão proibindo do torcedor e com outra camisa que não seja do time. Peraí, cara. Aí você não pode ir com uma camisa branca. Não, tem que ir com uma camisa... Que é isso, cara? Democracia, gente. Pelo amor de Deus. Cara, você falou no Asa aí. Vamos falar um pouquinho de futebol também? Como é que você está vendo aí a atual... não só a gestão, mas o próprio time do Asa. O Asa... Ele andou dando uma... Eu saí da Arapiraca em 87, né, quando a gente passou no vestibular. Uhum. E assim, eu lá ia mais para visitar. Eu realmente não
Mas assim, o ASA, infelizmente, gira em torno de uma indústria que tem lá e da prefeitura. Então, assim, o time não se paga, tá entendendo? Então, para você, time de futebol é uma coisa cara. Né? Tu acha que as SAF são a grande saída para esses times de futebol? Tem Uma coisa é certa, esse tipo de diretoria que nós temos hoje já está provado que... As SAFs eu não sei, porque pode ter muita bandidagem também, lavagem de dinheiro. Então. Na Europa são aquelas máfias russas, né? O pessoal do Oriente Médio, é um negócio meio nebuloso. Uhum. Né? E aqui também o Vasco mesmo já foi vítima de uma SAF dessa, que faliu, que sumiu, não deu dinheiro. Ou seja, infelizmente, mas assim, os clubes serem geridos do jeito que está hoje, como CSA, CRB, eu acho que é errado. Entendeu? Um monte de conselheiro para nada. Aí cada conselheiro dando pitaco. Tá entendendo? Não tem informação administrativa nenhuma. É dando pitaco. Eu fui diretor de empresa e eu sei como é isso. Se você der ouvido, você pode até errar. Mas é preferível que você erre tentando acertar, mas do que 500 mil pessoas dando Cada um... E você enlouquece e você não está acabando fazendo nada. Tá entendendo? Uhum. Então você tem que... Ou você profissionaliza, eu defino a profissionalização. Não tem a profissionalização dos jogadores, Isso. falta a profissionalização da gestão. Isso. CBF, pelo amor de Deus. CBF é uma excrescência. Né? A CBF é uma excrescência. Que tem escândalo, que tem de FIFA também. FIFA, Que ganha dinheiro do coisa para botar. Quer dizer, e por incrível que pareça, o primeiro escândalo da FIFA foi na gestão de um brasileiro, pois é. né? Pois é. Mas depois esse outro francês também não fica por trás não, viu? Que era uma indicação dele, né? Isso, exato. Mas essa máfia aí tem nada a ver com nacionalidade não, entendeu, Lau? Não, exato. O futebol, em geral, ele está... Que é uma paixão, que é uma coisa maravilhosa, linda, mas ele está totalmente contaminado, entendeu? Como a sociedade está contaminada. É verdade. Então tem que haver o novo, tem que surgir sempre. Né? Agora, como é que a gente faz em tempos que estamos vivendo aqui para que o novo ele se destaque? Não só surja, mas se destaque, cara. Assim, quem já tem experiência em tudo, né? Tá difícil de conseguir um espaço. Imagina o novo, cara. Como é que a gente pode... Infelizmente, Lau, mas a humanidade, ela sempre melhora sempre depois de crise, depois de guerra, depois de muito sangue. Né? Depois daquela velha, aquele ditado popular, depois da tempestade vem a bonança. E o pior é que as coisas se repetem, tá entendendo? É Infelizmente. cíclico, né? A história se repete. Então, eu sou entusiasta, não tenho muita esperança, não. Novo me reporta justamente novidade. E uma das grandes novidades com as quais eu tenho me deparado, tem uma que tem me chamado muita atenção, que é a inteligência das cidades em utilizar a iluminação LED. Tem uma empresa parceira nossa, a TradeTech, que tem iluminado cidades com eficiência. É sediada em Curitiba, no Paraná, mas é mundialmente conhecida, tem inclusive ligações com o mundo internacional e vem já de um tempo para cá formando inclusive excelentes parcerias público-privadas entre prefeituras no Brasil inteiro e tem feito essa iluminação inteligente, iluminação à base de LED, que essa aí já é presença e vai se tornar só no futuro. Já acaba com essa história de iluminação quente, amarela e tal. Para o pessoal da TradeTech, se você é prefeito, secretário de alguma prefeitura, no Brasil inteiro, está aqui o contato da TradeTech, liga, conversa com o Renato, conversa com o time do Renato, e você vai ver que cuidar bem da gestão significa também deixar uma cidade bem iluminada. E olha, é extremamente gritante a diferença entre uma iluminação antiga, com essas luminárias a vapor e tal, da iluminação a LED. Vai por mim.
Trade Tech, iluminando cidades com inteligência. Tá aqui o contato. Liga agora. Demora muito não, senão você vai ficar no escuro. E aí, né, escuridão não é legal. Curitiba recentemente recebeu o prêmio da cidade mais inteligente do mundo e para corroborar, né, a Trade Tech nesse cenário, aqui em Curitiba nós temos 3 modelos de luminária instalados, a Ludax, Arcobras e Argus. Mas enfim, pessoal, quis falar para vocês aqui que a partir da iluminação pública, ela não só vai trazer segurança, confiança, credibilidade, conforto, economia, redução do consumo, mas a partir do ponto de iluminação. A gente tem aí uma gama de serviços que podem ser incrementados e a partir da redução do custo que ela traz para os cofres públicos, nós conseguiremos também fazer investimento em tantas outras áreas. Tonho, para a gente encerrar esse papo, espero que você tenha gostado. Maravilhoso. Eu quero te agradecer pelo convite, espero que tenha gostado aí também. Delícia. Do churrasquinho. Espero que a cerveja tenha estado aí também no teu paladar. E cara, é isso. Daqui para frente, cada semana um episódio diferente do nosso rodízio de ideias. Falamos sobre um montão de coisa. Não falamos sobre aquele bandido que amedrontava aqui o Estado, Tonho, que todo mundo tinha medo e todo mundo colocava na conta dele. Zeca Diabo, um negócio assim. Era... Ninguém queria mais viajar, um medo do caramba. Capeta. Marcos Capeta. Marcos Capeta. É isso aí. Cara, esse aí foi outro infeliz que meteu medo aqui na região. Eu tenho uma história disso aí. Então conta pra gente, eu quero ouvir. Fantástico, o Mascanuto fez um enxame, botou o cara com a metralhadora em cima de um carro, não sei o que. Tudo bem. Aí eu, repórter, vou atrás, né? Eu não sei se foi em Santana, ou se foi em Delmiro, ou se já foi em Sergipe. Eu encontrei um sargento da Polícia Militar que prendeu o Marcos Capeta pela primeira vez. Conheci a história dele todinha. Aí eu disse, meu amigo, eu só não vou lembrar o nome do sargento, mas está na tribuna nos anais. Meu amigo, esse Marcos Capeta é capeta mesmo, isso é um bosta. Eu disse, oxi, como assim? Como assim é o bandido número 1 do Brasil? Isso. Quando foi, botei pra ele comer pimenta, chorou, pediu. É um zero à esquerda, não tem nada a ver com esse bandidão. Talvez foi uma das primeiras fake news. Dizia-se, inclusive. Que ele era o terror. Nada. Pelo que eu apurei, era totalmente exagero. Aquele negócio de super dimensionando uma coisa que. Inclusive, diziam que muitas das mortes na época. Saiu do Fantástico. Era colocada na conta eu falei dele, isso. Né, Mas isso acontece quando você pega a fama. O sargento disse: quando você pega a fama, meu amigo, qualquer. Um crime que você não consegue. Foi o Marco Capeta. Como Lampião, né? Que isso. Lampião invadiu. O Lampião não fez nem 10% do que o Cordel diz, do que a história dele. Não era esse balaio todo, não. Não era. O lúdico, né? Acaba virando... e aí o terror, né? Não sei o que e tal. Como hoje em dia acontece nas redes sociais, né? Uma coisa que parece ser doméstica vira, né? Então, ganha dimensões irreais, né? Como a vida de alguns influencers também são irreais. Muitos deles. De muitos. Não, eu tava vendo agora há pouco um desses influencers aí que se diz milionário, não sei o que. O cara aluga a casa pro final de semana, uma mansão. Uma mansão. Aí faz, acabei de comprar, não sei o que. Tudo mentira. É porque é muito fácil a questão da ilusão, né, Tonho? E as pessoas gostam disso, né? Não, eles gostam de ver ostentação, né? De ver o cara que começou do zero e não acreditem nisso. Não existe milagre. A minha experiência diz, não existe milagre. Vá trabalhar e tem que ralar. As coisas não caem do céu. Se cair, meu amigo, não é coisa boa. Você não está fazendo alguma coisa errada. Como aí, quando vira e mexe, os caras estão sendo presos aí, essas coisas todas, tá entendendo? Felizmente. O que é que você achou aí do sabor do nosso bife de chouriço, hein, cara? Maravilhoso, gostei bastante. É bom, né? Muito bom. Esse marmoreio dele, essa suculência que ele tem. O sabor, né? Maravilhoso. E você, quer saber o segredo dessa carne? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, curte, compartilha e, claro, deixa o seu like aí, né? Vamos dar essa moral.
que aí eu digo para você o segredo da carne. Combinado? Então tá. Aí não é engraçado, mas assim, é engraçado mais ou menos, né? Eu recebi a informação que um delegado de São Miguel, na época, recebia dinheiro do jogo do bicho. Ele tinha um amante aqui em Maceió e que, tipo assim, 5 da manhã, de amanhã, o cara vai chegar com a propina na casa da amante, entregar a sacola pro delegado. Aí peguei eu e minha equipe, Sandro Lima e o Sérgio, motorista, cavalo do cão. Isso. Um carro potentíssimo, que na época a família Farias era dona da Blumar, e a gente pegou um carro top, que eu disse pro meu editor que a matéria valia a pena, era um flagrante. Então estamos nós lá, chegamos 4 e pouco, ainda estava escuro, a gente tinha uma lente que era enorme, pegava, não precisava bem, ficava tipo quase 1 quilômetro de distância, você pegava bem. Ah, é? Era. Ah, tá vendo aí, Gabriel? Era uma lente, a gente chamava de canhão. Aquelas de... era gigante, negócio... Bom, nós ficamos numa Gabriel distância... é o nosso filmmaker, ele também manja dessas coisas. nós ficamos numa distância bem razoável, tá entendendo? Escondidinho aqui no carro, né? Era uma areia na época. Isso. Carro... Então, aí, pá, na hora tal, chega. O bicheiro chega para entregar o negócio, só que o delegado não tá sozinho. Tá com segurança também vem. Uhum. O segurança viu a gente, ó. Sacou. Aí eu disse, eita. Corre. Agora deu mal, deu ruim aqui pra gente. Meu amigo, a gente foi parar no Bento de medo. Diz a lenda. O cara deu uns que tiros, até diz a lenda que os caras deu uns tiros lá. O Sérgio Melo que Aham. foi o sufoco lá. O sufoco da peste ali. Cara, lembrei, agora você falou isso, lembrei. Um fato que tem provocado muito rebuliço, né, na sociedade é a história de um deputado e o irmão dele, vereador em Maceió, que invadiram a casa de um vereador no interior. lá eu acho que é São José da Tapera. Não lembro mais cidade, não. Isso foi filmado aí, tá, com extrema truculência e tal. E me lembrou, sabe o que, Tonho? A época em que as redações eram invadidas por alguns deputados, né, cara? Que Um se diziam deputado coronéis, né? que já morreu. Eu ainda não estava neste, eu fui editor do Extra também, Uhum. Fernando Araújo. O Extra é Grande é um Extra. jornal semanal que faz jornalismo investigativo, Isso, já exato. fez cada furo absurdo, o pessoal lá é top de linha. Então, o Extra fez umas matérias contra esse deputado, e esse deputado invadiu a redação com uma bimba de boi. E aí todo mundo correu, né? Ele fica... Isso ficou... mas assim, é um absurdo, né? É lógico. É um coronelismo. Esse deputado já morreu, Isso, né? exato. Que Deus o tenha, É verdade. mas ele era extremamente violento. Inclusive participou, teve um atentado contra ele, sobreviveu, mas Dizem até que foi gente da própria... é a família dele. Família, né? Rixa familiar, né? Exato. Interior, tem essas Isso. coisas, né? Naquela época era engraçado, né? Tu disse que o comício do lado da praça, o comício do outro lado da praça. Eu vi muito isso em Arapiraca. Eles ficavam contando quem estava no começo do outro, né, É. cara? Eu vi muito isso em Arapiraca. Meu pai, sempre gostei muito de política, né? Meu pai me levava para os comícios, para assistir os comícios, né? E assim, a gente sempre gostou muito dessas coisas de política. Começamos com um brinde, vamos encerrar com um brinde também. Bora. Mais uma vez, muito Lau. obrigado. Prazer. Muito mais sucesso À na tua disposição. vida, cara, na tua carreira de forma geral. E que mantenhamos sempre esse clima de harmonia, de boas amizades, de boas conversas e boas Com risadas. certeza, com certeza. Um brinde a você e um brinde a você que está em casa também. Tá todo mundo convidado para pelo menos uma vez por semana tá aqui comigo e com um convidado meu num delicioso rodízio de ideias. Até a próxima.